Só vocês hoje, galera? Então, vamos para o chat, tá? Para não ficar dando eco e a gravação não fica legal. Nós estamos... Tinha mais na outra, então, Felipe? Ai, tá voando. Deixa eu só pegar a apostila de vocês. Nem deu tempo da prof arrumar o material, porque eu terminei a aula um pouquinho tarde. Aqui. Deixa o caderno. Peguem o caderno e a apostila, tá? Tudo junto. Abram aí do ladinho. Estão sendo gravadas tudo? Tudo é gravado. Deixa eu ver aqui, parece que não estão... Confere para a prof aí, Felipe, lá no grupo do 7º ano. Foi nesse último link que eu enviei que você conseguiu entrar, certo? Confere só para a prof aí, porque eu tinha mandado o link também no 9º ano, sim, né? Vou mandar no grupo dos pais também. Porque às vezes tem aluno que está usando o celular do pai, né? Né, professor? Ó, mandei também agora no grupo dos pais. Bora lá. Pensando a natureza. Nós vamos estudar em filosofia agora um pouquinho sobre a natureza. Gente, só 6 aluninhos presentes. Vocês estavam tendo aula do que antes? Matemática. Matemática. Tinha mais ou menos quantos alunos? Não lembro. Tava com Acho 11. que uns... Tava com 11. Vocês foram comer, pegar alguma coisa, né, para voltar. Vasculhando ideias. Essas atividades nós vamos responder no caderno, tá bom? Porque não tem espaço ali. Não precisa copiar a questão. Coloca só o número das alternativas e vamos colocar a resposta na frente. Pensando a natureza, analisando a natureza, é isso que nós vamos estudar agora em filosofia. A imagem aí já retrata para vocês, né? As crianças com uma lupa analisando, investigando a natureza. Você acha que podemos aprender com a natureza? Se sim, o que ela é capaz de nos ensinar? Vocês acham que nós conseguimos aprender com a natureza? Se você acha que sim, como que nós podemos aprender com ela? Se você acha que não, como que nós não aprendemos com a natureza? Vai ter que citar exemplos, tá bom? Vamos comentar aí com a prof. Podem abrir o microfone, um fala de cada vez. Tô aqui. O que vocês acham que nós conseguimos aprender? A natureza, ela nos ensina alguma coisa? Sim. O Paulo está entrando agora. Sim, O que a natureza consegue nos ensinar? O que nós conseguimos aprender com a natureza?
nós conseguimos ver a evolução, né? No início da história da humanidade, o homem, ele sobreviveu praticamente, né, totalmente, somente pelo quê? Pela natureza, né? Então, assim, a natureza proporcionou aos primeiros homídeos, aos primeiros homens, né, a própria sobrevivência. Às vezes a natureza também, ela dá respostas, né, para o indivíduo. Respostas de que nós estamos fazendo e agindo, né, incoerentes com ela. Isso, Paulo, filosofia, páginas de abertura, tá? Então, respondem lá na número 1 e comentem com a prof o que vocês colocaram aí. Vamos lá, Amanda, Felipe, Pedro, Gustavo, Manuele. Está perguntando se nós aprendemos com a natureza. Se você acha que nós conseguimos aprender com a natureza, você tem que dar um exemplo de o que nós conseguimos aprender com ela, tá? Paulo, que entrou agora, vamos lá. Se não quiser falar no microfone, nossa, no microfone, colocam no chat, que a prof lê daí. Vamos, para nós não perdermos tempo, já são 9h20. Temos que fazer um pouquinho de filosofia e um pouquinho de história. Nós sabemos que hoje muitas medicações que nós utilizamos, né, elas dependem totalmente da natureza. Ok aí? Gente, coloca um ok para a prof aí, para a prof saber se vocês estão conseguindo. Se vocês não falar comigo, eu não sei se vocês estão compreendendo. Ok, sim, agora sim. Que bom. Ficou todo mundo mudo, falei, uai. Terminou. Vamos lá, então, para número 2. Você acha que o ser humano vive em harmonia com a natureza? Explique sua opinião. Quem que é Iana Santos? Quem é Iana Santos, gente? Sei não, professor. A Ana Vitória está entrando. Tá. O indivíduo, o ser humano, ele vive o tempo todo somente em harmonia com a natureza? Não. O que é viver em harmonia? Não, né? Viver em harmonia é quando você cuida, quando você zela. Nós sabemos que o indivíduo ele não consegue viver o tempo todo em harmonia com a natureza. Nós temos destruição. Nossa, tem um microfone ligado aí que está dando eco. Nós temos destruição da natureza, nós temos poluição de rios, né? Então, nós sabemos que o homem ele não consegue viver o tempo todo em harmonia com a natureza. Então, vamos colocar que, infelizmente, o homem não consegue viver o tempo todo em harmonia com a natureza. Vamos lá. Que página, prof? Acabei de chegar. Página de abertura, ó. Essas questões nós estamos fazendo e respondendo no caderno. Ah, tá. Página de abertura, Paulo, ó. No capítulo, início da apostila. Vasculhando ideias. Acho que é página 10. Isso, página 10.
Tá, então o número 2 está perguntando se o homem consegue viver, né, em harmonia com a natureza. O que vocês acham? Não. Vamos participar, galera. Não consegue. Não. Minha resposta foi mais ou menos assim. Peraí. Como que ficou a sua resposta? Lê pra prof. Peraí. Infelizmente, o homem não consegue conviver com harmonia com a natureza. Fecha aspas. Porque ele acaba destruindo, né? Poluindo, queimando, desmatando, né? Tá. Agora tá pedindo aqui, na número 3, para a gente citar um exemplo de como nós podemos viver em harmonia com essa natureza. O que nós, indivíduos, devemos fazer para viver em harmonia com a natureza? Não destruir, não desmatar, o que mais? não poluir. Não queimar, não sujar, jogar lixo, né? Poluir. Pronto? Isso, olha lá, ó, já colocaram ali, ó, não poluir, não desmatar, evitar desmatamento. Nós sabemos que hoje a atividade garimpeira, principalmente no nosso município, que é muito presente, nós sabemos que em determinado momento eles precisam desmatar. Mas hoje, né, existe a lei que, a partir do momento que eles desmatam, eles têm que depois fazer o quê? O reflorestamento, né? Então, isso é viver em harmonia, tá? É você zelar, é você cuidar. Desmatou, mas vai lá e faz o reflorestamento. Então, é sobre isso, tá falando aqui nesse textinho, que nós vamos agora discutir. Aí, na página 12 e 13 da apostila de vocês, tem um texto. E observando que aprendemos. Esse textinho eu vou deixar para vocês fazerem a leitura, tá? Aí em casa, ó. Tá pedindo para a gente ler junto. Se a gente for ler esse texto, nós vamos demorar muito. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura. Aí, tá? Uns 3 minutinhos. E aí, nós vamos para a discussão das atividades. Pode ser? O texto vai falar sobre a questão do conhecimento. Ó, deixa eu já dar uma ideia para vocês, se vocês procurarem quando estiverem lendo. O texto ele vai falar sobre a questão do conhecimento, aprendizado, tá? Contido no rio que ele vai citar aí o filósofo, onde o discípulo extraiu o conhecimento dele. E esse conhecimento já estava na mente do discípulo e o rio apenas o ajudou a encontrá-lo e compreendê-lo, tá? Então, vamos lá. Vou deixar, então, vocês lendo aí minutinhos. A casa da gente nunca foi tão importante. Ok, pessoal?
Terminei. Oi, tô aqui, qualquer coisa me chama. Vamos lá, gente? A número 1, vocês viram então que foi um diálogo aí, né? Esse texto ele é totalmente um diálogo entre o discípulo, né? E o seu mestre, que falou sobre o conhecimento. A número 1 diz assim: o discípulo aprende muitas lições com um rio. Escreva abaixo as lições aprendidas que você achou mais interessante. Não vamos precisar escrever, não. Eu quero que vocês peguem um marca-texto e vamos marcar no texto, tá? Na leitura do diálogo, quais foram os aprendizados que ele conseguiu, tá? Com o rio, que ele conseguiu aprender com o rio. O que vocês acharam aí? O que o discípulo conseguiu aprender com o rio? Libera o microfone, pessoal. Libera o microfone de vocês para a gente discutir isso. Mas... Hein, professora? Oi. O que ele aprendeu é mais ou menos no último Bom parágrafo? dia. Bom dia. Ó, na página 13, lá na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na 11ª linha fala o seguinte, ó. O rio nos ensina... Show aí? Acharam aí? Achei. O rio nos ensina que uma curva pode significar a solução de um problema. E isso não o desmerece. Logo após a curva, podemos achar um vale que desconhecíamos. O rio tem suas cachoeiras, suas turbulências, mas continua em frente, porque tem um objetivo. Então, o que ele ensinou primeiramente ali? Para a gente sempre continuar, olhar para frente, independente dos problemas, das turbulências da vida, certo? Sempre ter pensamento positivo. Grifem aí. Na 10ª linha. Isso, não olhar para trás, isso mesmo, olhar sempre para frente. É isso aí, galera. Aí nós não vamos precisar responder, não, só vamos grifar, tá? A resposta aí na apostila. Aí aqui fala assim, ó, de que maneira o discípulo consegue aprender com o rio? Quais são os meios para a aprendizagem? O que ele conseguiu aprender com o rio? O que ele aprendeu ali? Ah, ó, eu vou colocar para vocês aí, ó, a paciência. Hein? Mas não tá querendo escrever. Ah, tá.
Ó. Paciência. Ele aprende. Ui, ó. Olha a boca. Flash. Tira o flash. Eu quero dar enxerga. Oi? Oi? Não tô ouvindo. Paciência. Bom dia, professora. Ele também aprendeu. Bom dia. Tudo bom? Ele também aprendeu o respeito, né? Saber respeitar, o diálogo, pontuar. Ok? Então, a número 2. Tá. Gustavo, ok? Sim. Aí, na número 3, está falando assim. De acordo com o texto, você diria que a paciência também é essencial para a aprendizagem? Nós temos que ter paciência para nós ganharmos a aprendizagem e o conhecimento? Vocês concordam? Sim? Isso, porque se nós não tivermos paciência, né? Nós não vamos conseguir aprender. A paciência, ela é fundamental. E é isso que o mestre ali falou, ó. Uma vez que o mestre pede, né, que o discípulo, ele retorne, meses retornar para aprender mais com o rio. Ou seja, o que é? Você vai lá para uma aula de história ou aula de filosofia. A professora está explicando e você está perdido. Nossa, não estou conseguindo compreender. Se você ficar nervoso, se você desistir, você vai compreender? Não vai. Então, o que precisa? Você tem que ter paciência, voltar novamente, né? Analisar com cautela. Às vezes caiu a internet, né? Ele fica saindo. Tá. A número 4, nós só vamos discutir. Discuta com o professor e os colegas as lições que o rio ensinou ao discípulo. Vieram do próprio rio ou já estavam na mente do discípulo? Tudo que o discípulo aprendeu veio do próprio rio ou ele usou o rio como um exemplo? Rio como exemplo. Isso, ele usou o rio como exemplo, né? De nunca ficar olhando para trás, de ter paciência, que as curvas do rio podem ser os problemas que nós vamos enfrentar na vida, por isso nós temos que ser cautelosos, analisar as situações, sempre pedir orientação, sempre ter respeito, paciência, correto? Então, vamos para a página 14 agora. Vamos todo mundo na página 14. Vai falar agora sobre o conhecimento mítico. O que vocês acham que significa conhecimento mítico? O que vocês acham? O conhecimento do mito. Vamos responder para a prof. Mitos. Isso. Mítico vem de mito. Nós sabemos que as primeiras civilizações, né, elas foram baseadas na questão da crença, da religião, em mitos. Por isso que a maioria delas eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. E esses deuses, a representação desses deuses, fazia com que inspiravam a vida daquelas pessoas. Elas se baseavam, acreditavam, né? Faziam oferendas àqueles deuses, motivavam a vida delas. Né, Amanda? Amanda tá rindo aí, Amanda, tá entendendo? Prestar atenção, galera. Certo? Então, quando nós falamos de conhecimento mítico,
nós lembramos de mito, que o mito foi a base de conhecimento para as primeiras civilizações. Como que o mito deixou de existir? O mito ainda, principalmente em algumas tribos indígenas, ele ainda é muito presente. Mas ele deixou de existir com o avanço e o desenvolvimento da humanidade, com o conhecimento, né, que o homem começou a ganhar. Ok, pessoal? Certo até aqui? Professora, Alguma dúvida? professora, místico é algo desconhecido, né? De origem desconhecida, né? Oi? Místico, Isso, de origem desconhecida. Os desconhecida. mitos, eles são de origem desconhecida, né? Não tinham provas, mas que por um determinado momento explicava a vida daquelas pessoas. Como que a filosofia surgiu? A filosofia, ela surge para tentar desvendar os mitos da época. A filosofia não é um pensamento mais racional, né? Busca o conhecimento, o raciocínio, a lógica das coisas. Por que os primeiros filósofos são chamados de filósofos da natureza? Porque tudo que envolvia a natureza era explicado pela mitologia. Então, chegou um determinado momento que o mito já não satisfazia algumas pessoas. E quem que foram essas pessoas que se destacaram primeiramente? Foram os filósofos. Eles começaram a indagar, a questionar, e a partir daí ganhar mais conhecimento, né? É isso que vai falar, então, na página 14 e 15, ok? Aqui nós temos, com base no que foi estudado até o momento, ó, leia um trecho do poema. Nós temos um poema, e esse poema diz assim: sim, bem primeiro nasceu o caos, depois também, terra de amplo seio, e Eros, o mais belo entre os deuses imortais. Do caos, Erebus e noite negra nasceram. Da noite, aliás, éter e de dia nasceram. Gerou-os fecundada, unida a Erebus em amo. Com base no que foi estudado até o momento, responda: como a poesia e a mitologia grega influenciaram a filosofia? Como que vocês acham que a poesia influenciou a filosofia? A mitologia grega, nós sabemos que nós temos vários poemas, né, sobre mitologia grega hoje. E como que esses poemas acabavam influenciando a filosofia? Tipo assim, prof, eles falavam assim, esse tipo de fruta fazia mal no poema. Tipo uma rima sobre isso. É assim ou não? Eles faziam rimas também com os mitos, isso. Mas como que isso acabou influenciando a filosofia? Porque ambos faziam parte da educação. Os grandes poemas na Grécia Antiga faziam parte da educação, eles eram estudados e analisados, tá? Que nem o Luiz perguntou, acho que foi o Luiz, né? Algo que não era verdade, né? Eles tentavam compreender. Então, coloquem lá que ambos. Vou responder aí com vocês. Olha lá. Que ambos faziam parte da educação. Página 16, isso aí. Uhum. Número 1. Número 1, ok. Uhum.
Quem terminou, manda um ok para a prof aí. Gustavo, ok. Pedro, ok. Quem que tá usando esse... É Dina Leila Lima? Quem que é? É o Luiz, É o professor. Luiz. É o Luiz. É com a minha Luiz. mãe. Ah, é o Luiz. Ah, tá. Felipe, ok. E a Vitória saiu. Ana Vitória, ok. Sofia, bom dia. Acordou agora. Não, professora, que eu tava no computador de outra pessoa. Aí eu fui entrar Ah, agora é no da celular. Júlia, né? Aham. Tá. Ela roubou o Quem celular da mais aí menina. terminou, gente? Paulo conseguiu fazer? Paulo terminou? Amanda? Terminou, Amanda? Sim, Paulo, ok. Cadê a Amanda, gente? Será que ela tá me ouvindo? Então vamos para número 2. Ela não respondeu, às vezes ela deve ter saído. Ah, terminou, ela colocou que terminou. Vamos na número 2. Pensando nisso, então que ambas contribuíam para a educação, né? Pensando nisso, por que é importante estudar a poesia e a mitologia grega? Por que vocês acham que é importante estudar poesia e mitologia grega? Pra saber o que eles Qual que é a fizeram importância? antigamente, sei lá. Saber o que eles fizeram Para antes. melhor compreender aquela sociedade, certo? O que produziram, o que faziam. E nós sabemos que esses mitos eram as bases de inspiração dos grandes filósofos. Quem que é, prof? Manda salve para mim. É porque vocês colocam uns nomes diferentes, a prof não sabe. É o Pedro. Quem que é? É o Pedro. Eu falei seu nome, Pedro. A 2. Tá, então colocam lá, ó. A 2, eu vou ajudar aqui no chat, tá? É live. Lá. Coloquei a 2 ali, ó, para melhor compreender as sociedades e sua forma de organização. Quando for terminando, manda o ok, que daí a prof sabe que vai continuar, tá bom? Pedro, ok. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada também, aqui no meu caderno. Gustavo, ok. Dia 27. 7º ano. Estamos lá. Vamos ajudar a prof aqui. Felipe, ok.
Ana Vitória, o Luiz Felipe, Amanda, o Felipe está presente, o Pedro, Gustavo, o Paulo, Sofia, só, né? Oito alunos. Nossa, faltando muito, hein, gente? A Pietra tava, só que ela saiu do nada. Número Deve ter 3. caído, né? Esqueci de alguém? Confere aí, eu vou falar o nome de todo mundo que eu anotei. Ana Vitória, Luiz Felipe, Amanda, Felipe, Curas, Pedro, Gustavo, Paulo e Sofia. São os presentes, né? 8, 9 com a prof. Pouco aluno, hein? Essa número 3, vocês vão fazer a pesquisa, vocês vão adicionar, ó, leia as frases e relaciona-as de acordo com as legendas. Quais foram as obras de Homero e de Hesíodo, tá bom? Vocês vão pesquisar e vocês vão fazer a relação. Aí nós vamos corrigir essa atividade na próxima aula. E vai ser semana que vem. Ok? Prof, tem um erro na Oi. apostila. Homero é 1 e Hesíodo é 1 também. Veio, coloca o 2, Meu tá é um assim erro da também. apostila, verdade. Hã? Aí nós só colocaria 1 e tá pronto. Não, coloca 1 e 2, tá bom? Foi um errozinho de digitação da apostila mesmo. Normal, às vezes acontece. Tá. Então, nessa 3 a gente vai corrigir na próxima aula. Tá dando continuidade na página 17. Os primeiros filósofos à busca pelo princípio. Na história da filosofia, há 4 frases principais: o encantamento com a natureza, a compreensão da própria mente, a dúvida e o pessimismo. Na primeira fase, os filósofos da Grécia Antiga tentavam explicar os fenômenos naturais, a natureza, e perguntavam-se do que são feitas as coisas. Na segunda, ainda na Grécia, com Sócrates, começaram a refletir sobre o pensamento em si. Então, primeiramente, o objetivo dos filósofos era compreender a natureza, e depois, com Sócrates, o pensamento de si, entender o próprio indivíduo, o próprio ser humano. Vamos parar de conversa aqui no chat, vamos prestar atenção, tá bom? Continuando. O que é raciocinar? O que é conhecimento? Muito tempo depois, na terceira fase com Descartes, veio a dúvida ou o ceticismo, que manteve a dúvida como algo constante em todas as etapas do pensamento filosófico. Mais recentemente, na quarta etapa, ou quarta fase, a negação tomou conta da filosofia, que se tornou pessimista, chegando ao niilismo. Neste momento, o que nos interessa é a primeira fase naturalista, os primeiros filósofos, também conhecidos como pré-socráticos. Grifem essa parte da apostila, que vai falar os primeiros filósofos, também conhecidos como pré-socráticos. Isso significa que eram os filósofos antes de
Sócrates, tá bom? Acharam aí? Acharam? Não. Sim. Até onde, Não prof? achou, Paulo? Até onde, prof? Os primeiros filósofos até pré-socráticos. Que parágrafo? Achou, prof? Paulo? Ah, sim. No segundo parágrafo. Achou? Acompanhar a leitura, galera, para vocês não ficarem perdidos. Segundo parágrafo, Paulo, da página 17. Pré-socrático tá em azul. Até formado, Isso, prof? está destacado. Isso, vamos continuar, ó, grifando. Ó. Vocês grifaram os primeiros filósofos, também conhecidos como pré-socráticos. Aí continua grifando. Ó. Preocupavam-se em responder o que é a natureza, qual a sua origem e por quais elementos ela é formada. A base desse pensamento era a physis, palavra grega que significa natureza. Então, o campo de investigação dos primeiros filósofos era a physis, que significa natureza. Então, o campo de investigação dos filósofos pré-socráticos era a própria natureza. Denominadas, né, eles deram o nome para a natureza de physis. Aí nós temos aqui o primeiro filósofo, chamado de Tales de Mileto. Ele dizia que a natureza havia surgido de um só elemento, a água. Então, ele chegou à compreensão que a natureza surgiu somente com o elemento água. Tudo seria formado por água e voltaria a ser água em algum momento. Apesar de sabermos atualmente que isso não é verdade, na época, né, essa ideia foi importante, porque levou os filósofos a pensarem sobre as características desse princípio, que seriam a Professora. fonte e a origem de todas as coisas, de onde tudo veio. Oi. Tá falando aí que ia voltar. Tudo começou com água e ia voltar a ser água, né? Pois é, na Bíblia tem Isso. que fala da Arca de Noé, que ele muda a terra Isso. para. Que tudo voltou à água, né? Sim, Uhum. Isso aí. Então, essa era a compreensão de Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo a surgir. Não é que todos os filósofos depois acreditavam e defendiam a forma de pensamento dele, tá? Mas ele deu um ponto inicial. Igual você também acabou de falar, que segundo na Bíblia, né? Nós temos algumas citações sobre isso. A foz de todas as coisas, para onde tudo vai voltar, e a essência de todas as coisas, de tudo, do que é tudo, meu Deus, do que tudo é feito, meu Pai amado. Ok aí? Acharam aí? Não. Aí vem a primeira questão. Por que a origem das coisas era o objeto de estudo da filosofia? Porque a origem das coisas era o objeto de estudo da filosofia. Por que isso era o objeto de estudo, a origem de tudo? Porque porque a filosofia foi criada para estudar essas coisas. dele Hã? Porque a era a filosofia Não escutei, porque falaram dois ao mesmo tempo, aí deu eco aqui. Isso. Ó, porque a origem das era a coisas base era o do objeto de conhecimento. estudo da filosofia, porque era a base. Isso, era a base que eles estavam ganhando conhecimento, né?
E era um período totalmente anterior à ciência, não tinha ciência. Igual nós temos ela tão desenvolvida hoje. Então, eles tinham que buscar um princípio de alguma coisa. O princípio de que como tudo começou. Por isso que era a origem, né? A origem de tudo. Deixa eu ajudar vocês. Ó, coloquem assim. Qual é a página, professora? Ah, eu caí. Página 17 ainda. 17. 17. Meu bugou, não sei onde eu tô. Aí, tá. Ai, quebrei meu músculo. Vocês têm mais uma aula hoje ou só essa? Só essa, professora. Só essa? Quando vocês terminarem, manda o ok para a gente ir para a página 18. Vamos terminar essas atividades, aí nós encerramos a aula de hoje, tá? Professora, você não passa 3 aqui? Que eu fiquei perdido aqui na 3. A prof colocou aqui, ó, tá no chat, porque eles tentavam compreender a origem de tudo. A 3, essa daí. A 3, isso. A 3 não, meu amor, a 1, da página 17. Não, professora, a 3 que eu quero. Aquela 3 ali. Lê as frases, relacionam e concorda as legendas. Esse que eu quero. Ah, não, essa daí ficou para casa para vocês fazerem a pesquisa para gente. Gente, presta atenção, galera. Essa atividade ficou para casa para a gente fazer a correção na próxima aula. Vocês vão pesquisar, tá? Ó, quem que escreveu Ilíada e Odisseia? Vocês vão pesquisar se foi Homero ou se foi Hesíodo, tá bom? Aí vocês vão relacionar com 1 e o 2. 1 para Homero e 2 para Hesíodo, tá bom? Prof, tem a 2. Oi. Eu posso colocar sim, porque motivava as pessoas. Mas você tem que justificar. Porque motivava as pessoas. Motivava eles descobrirem a origem de tudo, né? Coloca assim, que eles motivavam as pessoas a descobrirem a origem de tudo. Pode ser assim também, sua resposta. Sim. Tá certo? Você já tá na 2, professora, da 18? Nós vamos começar agora, 2, tá? Tá. Vamos lá para 2. A 2 diz assim: essas questões são consideradas importantes, mesmo que as respostas encontradas não sejam verdadeiras. Vocês viram lá que no início Tales de Mileto, ele considerou a água, o elemento água, né, sobre a origem de tudo, apesar de sabermos que atualmente que isso não é verdade. Mas por que naquela época foi importante? Fala lá na página 18, na página 17, ó. Essa ideia foi importante porque levou os filósofos a pensarem sobre as características desse princípio. Acharam aí? Acharam? Aonde vocês vão responder? Não. Vamos na página 17, para a gente grifar a resposta da número 2 da página 18. Tá.
Na página 17, no último parágrafo, na terceira linha do último parágrafo, diz assim, ó. Essa ideia foi importante porque levou os filósofos a pensarem sobre as características deste princípio. Quais eram esses princípios? Aí vai estar embaixo. A origem de todas as coisas, a foz de todas as coisas, tá? Que é, ó, de onde tudo veio, para onde tudo vai voltar, do que tudo é feito. Acharam? Respondem aí, pessoal, para a gente se comunicar, senão a prof não sabe se vocês estão achando. Eu achei. Pode liberar o microfone. Achou? Quem achou, coloca um ok. Ó, o Paulo achou, o Gustavo achou. Oi. Ok. Eu não entendi, professor. Fala aí, senão a prof fica perdida. Ah, Eu fiz aquela. Eu Não. escrevi aquela resposta não lá. achou? Não. Não, eu escrevi aquela resposta. Peraí, deixa eu... Ana Vitória, fala você primeiro. Eu escrevi aquela resposta lá que você disse estava certo. Ah, tá. Luiz Felipe? Oi. Luiz Felipe? Oi. Você que não achou, né? Sim. Você não achou? Não. Achou? Então, vamos lá. Vamos na página 17, Caprof. Vai na página 17. No último parágrafo. Na terceira linha do último parágrafo. Achou aí agora? Essa ideia. Achou? Sim, achei. Página 17. Ó, você vai grifar. Tudo que eu estiver lendo, você grifa, que vai ser a resposta da 2 da 18. Essa ideia foi importante porque levou os filósofos a pensarem sobre as características. Aí embaixo, de onde tudo veio, para onde tudo vai voltar, do que tudo é feito. Certo? Certo, Luiz Felipe? Luiz, responde aí a prof. Certo. Ah, então tá bom. Achou. Aí, vai falar que outros filósofos, abaixo da questão número 2, que outros filósofos, depois de Tales de Mileto, refletiram sobre qual seria o princípio. Aí fala de Anaximenes, dizia que o princípio era o ar. Xenófanes afirmava que era a terra. E Empédocles, outro filósofo, descartou que haveria apenas um elemento, defendido que a natureza era formada por ar, terra, água e fogo. Os 4 elementos que nós temos os desenhos aí na apostila. Aí vocês vão ler o texto sobre Aristóteles, né? O pensamento dele, e vão responder também a número 3 para a próxima aula. Entenderam? Sim. Tá. Então, ficou para casa, só para a gente relembrar. Atividade da página 17, a número 3, ficou para casa. E ficou da página 18, o textinho abaixo dos 4 elementos. E a número 3 da página 19. Correto? Sim. Sim. Acabou? Então, beleza.
Manda salve. Acabou. Quem tá pedindo salve? Eu, Eu quem? Pedro. Pedro? Ai, salve, Pedro. Beijo, Pedro. Próxima aula, nós vamos fazer a correção de filosofia e vamos fazer história, tá bom, galera? Beijos, tchau. Manda salve pro Gustavo, professora. Tchau, prof. Tchau, Gustavo. Tchau.